Irmãos, bom dia a todos. E eu queria nesta manhã convidar-vos a abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1, e partilhar convosco alguns pensamentos em relação a este mesmo capítulo 1 da carta aos Efésios. Esta carta, que é também conhecida como a Carta das Regiões Celestiais, a carta que nos fala das bênçãos, das riquezas. Aliás, conforme, e podemos começar por ler, o capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. E todas as bênções é algo que não se pode realmente contabilizar. Há bênçãos que nós podemos já conhecer, e para as conhecer, eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu não posso conhecer as bênçãos que Deus me deu se eu não conhecer a palavra de Deus. E, portanto, quanto mais eu conhecer este livro, mais eu conheço acerca das bênçãos com o qual o Senhor me abençoou. E, portanto, é importante lermos a palavra de Deus. E depois temos outras bênçãos, que um dia na glória, um dia na presença de Deus, nós iremos de facto conhecer, iremos desfrutar. Mas, portanto, o Senhor nos abençoou e nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estas bênçãos pelo qual nós fomos abençoados, elas são espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Há uma condição para nós podermos beneficiar destas bênçãos. Precisamos estar em Cristo. Fora de Cristo não há bênção alguma. E por isso, de facto, é reforçar aquilo que já foi dito. Aquilo que nós precisamos é do Senhor Jesus Cristo. E nele nós temos tudo aquilo que nós, de facto, precisamos. E, portanto, estas bênçãos que a palavra de Deus nos fala. Mas o que é aqui curioso é que a diferença entre a nação de Israel, em que as suas bênçãos eram materiais, o Senhor os abençoou com uma terra prometida, as suas bênçãos, porque a nação de Israel era o povo terreno, as suas bênçãos são terrenas. A igreja é celestial. Nós não vamos ficar aqui, não vamos morar aqui. E, portanto, as nossas bênçãos são celestiais. E, de facto, quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo. E sabem onde é que ele estava quando ele escreveu esta carta? Ele estava preso em Roma. Estava preso. Mas reparem que na prisão onde ele se encontrava, estar na prisão é mau, seja em que circunstância for. Mas naquele tempo, as condições em que realmente ele se encontrava eram ainda muito piores do que aquilo que são hoje. E mais ainda, quando nós estamos presos e não fizemos mal algum para estar preso. Paulo não tinha feito mal algum para estar na prisão, mas ali na prisão, nestas condições, no que é que ele pensava? Nas regiões celestiais. O seu pensamento não estava limitado àquelas 4 paredes. O seu pensamento não estava ali. O seu pensamento estava nos lugares celestiais. Ele pensava nas coisas que eram
de facto de cima. Os homens podiam prendê-lo fisicamente, mas não podiam prender o seu pensamento. Podiam impedi-lo de ter comunhão com os seus irmãos, mas não o podiam impedir de ter comunhão com Deus. Não o podiam impedir de falar com Deus. Não podiam impedir, de facto, de pensar nas coisas que são de cima. E ele, naquelas condições, o seu pensamento estava no Senhor. O seu pensamento estava nas regiões celestiais. Estava, de facto, nas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo lhe alcançou na cruz do Calvário. Portanto, de facto, irmãos, ele, estando preso, no entanto, estava nas regiões celestiais. Isto significa que nós podemos passar por problemas difíceis, podemos passar por problemas complicados, mas esses problemas não devem limitar, não devem impedir a nossa comunhão com Deus, o nosso pensamento. Por isso, a palavra de Deus nos exorta. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: pensai nas coisas que são de cima. É aí que tem que estar o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento está neste mundo, nós somos afetados por este mundo. E se as coisas estão más, então tornam-se ainda muito piores. A angústia aumenta. E porquê? Porque vamos perdendo a esperança. O apóstolo, na carta aos Tessalonicenses, falando à igreja e falando acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz: não sejais como os demais que não têm esperança. Ele está a falar à igreja, está a falar aos crentes, está-lhes a dizer: não sejamos como os demais, não sejamos como os outros, que não têm esperança alguma, que não têm, que estão sem Deus, que de facto estão sem nada, não têm esperança alguma, em que a morte é o terror, a morte os aflige. E o apóstolo diz: não sejais como os demais que não têm esperança. Mas nós temos esperança, nós temos certeza, e a nossa certeza está em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, e nele nós temos vida. Nós temos de facto a salvação, nós temos comunhão com Deus, nós temos tudo aquilo que de facto nós precisamos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, como disse, ele está aonde? Está sentado nos lugares celestiais. Então o nosso pensamento deve estar aonde? O nosso pensamento deve estar lá. O nosso pensamento deve estar de facto no Senhor. E quando o nosso pensamento ele está acima deste mundo, nós somos, de facto, levados a olhar. Eu tenho aqui água, mas obrigado. Obrigado. E, portanto, este pensamento, o pensarmos nas regiões celestiais, ocuparmos a nossa mente com o Senhor, de facto, nos anima, nos dá forças para vencermos as adversidades, as dificuldades que realmente nos deparamos no nosso dia a dia. E, portanto, o apóstolo, ainda que estando na prisão, o seu pensamento não estava preso. A sua relação com Deus não estava presa, mas antes o seu pensamento estava lá. E o seu pensamento estava em Deus. E ele pensava também na igreja, naquelas condições, preso, sofrendo com certeza. Mas o seu pensamento estava no Senhor e o seu pensamento estava nos irmãos, na igreja. A sua preocupação, de facto, com a igreja. E por isso,
Da mesma forma que ele estava a experimentar estas bênçãos e este momento, ainda que fisicamente doloroso, mas, no entanto, algo verdadeiramente glorioso, porque estava ocupado com o Senhor, ainda que ele estivesse preso. É isso que ele quer que cada um de nós experimente também. Nós vamos experimentar ao longo da nossa vida, nós vamos experimentar momentos difíceis. E, de facto, só com o Senhor, ocupados com Ele, pensando nele, recebendo dele, nós conseguimos vencer e passar por todas as dificuldades e adversidades desta vida. Porque a palavra, o Senhor, Ele nos promete, dizendo que não te deixarei, nem te desampararei. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Não vos deixais, não vos deixais tomar pelo desânimo, pela desilusão, mas antes tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Por mais que nós soframos, irmãos, ninguém sofrerá tanto como o Senhor Jesus Cristo. Podemos passar por momentos terríveis na nossa vida, mas jamais passaremos por um momento que se aproxime sequer do momento da experiência, do sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E Ele diz, tendo bom ânimo, eu venci e vocês vencerão também, porque eu estarei de facto convosco. Portanto, é com esta mensagem que nós devemos ocupar a nossa mente, que nós devemos de facto pensar para podermos viver neste mundo. Viver neste mundo não é fácil. As dificuldades são muitas. E por isso nós temos pessoas à nossa volta completamente desanimadas, desiludidas, completamente de rastros, porque exatamente não têm esperança, estão completamente sós, mas precisam de saber que há alguém que as ama. Há alguém que as ama, há alguém que realmente os ama de tal maneira, as ama de tal maneira, que deu o seu filho para morrer por elas na cruz do Calvário. Precisam de saber que não estão sós, estão à distância de Deus, à distância de uma oração. E o Senhor, Deus, continua hoje a dizer e a dizer, eu amo-te, eu quero-te, eu quero cuidar de ti, eu quero estar contigo. É isso que o Senhor continua, de facto, a mostrar e a dizer realmente a este mundo. E o apóstolo Paulo, como dizia, estava preso, estava naquela prisão, mas o seu pensamento não estava preso, não estava limitado. A sua relação com Deus permanecia intacta e o seu pensamento estava com os irmãos. No versículo 1, o apóstolo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, pela vontade de Deus. Paulo era aquilo que era pela vontade de Deus, não pela sua vontade. Sabem, quando Paulo fez a sua vontade, sabem o que é que ele manifestou? Ódio. Porque ele enquanto Saulo, ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes. Ele perseguia a igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele lançou nas prisões homens e mulheres que se identificavam com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele, enquanto Saulo, ele pensava, fazia a sua vontade. E aquilo que ele revelava na sua vontade era ódio, era violência. Mas quando na estrada de Damasco, ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, que lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, quando aquele homem caiu por terra, quando ele se levantou, ele levantou-se um novo homem.
um novo homem para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus. Enquanto nós fazemos a nossa vontade, só fazemos asneiras. O que importa fazer não é a nossa vontade. O que importa fazer é a vontade de Deus. Porque essa sim é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor para nós, é a vontade de Deus. E por isso, a partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele passou a ser Paulo e passou a fazer a vontade de Deus. E o Senhor lhe deu o ministério. O Senhor lhe deu o Evangelho da graça de Deus. E ele fez a vontade de Deus. No final da sua vida, ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, olhando para trás, ele havia sido fiel à vontade de Deus. E a questão, irmãos, cada um de nós, olhando para trás, olhando para aquilo que realmente tem ficado para trás, devemos perguntar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou a fazer a minha vontade? Nós devemos parar por vezes e analisar a nossa vida, não com a vida de alguém, mas analisar a nossa vida na presença de Deus, à luz da palavra de Deus. E podemos dizer: será que eu estou fazendo a minha vontade ou fazendo a vontade de Deus? E o apóstolo Paulo, como disse, ele fez a vontade de Deus. E agora reparem que ele escreve e diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele dirige-se aos santos. Quem são os santos? Ele está a dirigir-se à igreja em Éfeso, aos santos. Se ele se dirigisse aqui à igreja da Guilda do Conde, ainda tínhamos uma família de santos, mas mesmo assim não eram os únicos. Ele dirige-se aos santos, ele dirige-se aos crentes, à igreja. Todos nós somos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, somos santos, somos santos. Nós, ao longo da nossa vida, nós temos sido influenciados pela religião tradicional de que o santo é aquele que é impecável, que não peca. Não, à luz das Escrituras não é isso. E por isso nós temos as igrejas com as imagens de homens e mulheres que morreram há centenas de anos, que ninguém sabe já quem são, quem foram e o que fizeram. Mas quando o Senhor e quando o apóstolo diz aqui, se refere aos santos, ele está a dirigir-se a mim, está a dirigir-se a cada um de vós, que credes no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Porque a palavra santo significa separado para. Não é santo, não é impecável. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Nós somos santos, fomos separados para Deus. Nós, ao longo das Escrituras, nós temos objetos santos, lugares santos, e temos pessoas santas. O Senhor sempre quis esta santidade no seu povo. Isto é algo que é transversal a todas as dispensações. Porque aquilo que Deus quer hoje em relação à igreja, que ela seja santa, era o que Ele queria também em relação à nação de Israel. Porque em Levítico, que se repete, que é aliás digamos que o original deste versículo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e verso 16, verso 15, o Senhor diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
E este versículo está escrito, e quem quiser depois pode ver, em Levítico, no capítulo 11, verso 45. Portanto, aquilo que de facto o Senhor quer em relação ao seu povo é santidade. O Senhor queria que o seu povo fosse único, fosse verdadeiramente o seu povo, fosse separado dos outros povos. Fosse separado dos outros povos. Ou seja, que fosse um povo que influenciasse os outros povos. Influenciasse, fosse um povo que amasse o Senhor, fosse um povo que valorizasse a palavra do Senhor e influenciasse os outros povos com a verdade. Influenciasse os outros povos com a sua palavra, através da sua vida, através da mensagem. Portanto, o que importava era que o povo de Deus fosse uma influência no meio deste povo, deste mundo. E é isso que o Senhor continua a querer em relação à igreja. Sabem porque é que a igreja está no estado em que está? Não é a falha não está em Deus. É porque nós não temos sido verdadeiramente santos. Nós não temos influenciado neste mundo. Nós temos sido mais influenciados por este mundo. Temos nos deixado levar por tradições, por modas, por muitas outras coisas e temos sido influenciados pela forma de pensar, de viver, de agir deste mundo. E por isso a igreja tem perdido a autoridade, tem perdido o testemunho, porque a igreja não tem sido santa, não tem sido verdadeiramente separada do meio deste mundo. E de facto ser uma boa influência para este mundo. Infelizmente esta é a realidade, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor diz, sede santos. O Senhor está a dizer a mim, sê santo, tu és meu, tu foste comprado por bom preço, tu és meu. E eu quero que tu sejas totalmente meu. Para quê? Para que possas revelar a santidade de Deus. Deus quer que a sua igreja seja santa, para revelar a santidade de Deus, para revelar os valores e os princípios de Deus, para que possa ser neste mundo uma influência, possa mostrar a este mundo que as coisas não têm de ser como são, que não se tem que viver como o mundo vive, mas que há outra forma de estar, há outra forma de pensar. Há, de facto, outra forma de viver realmente neste mundo. Agora, o que importa, e como há pouco falávamos em relação à palavra, o que importa é nós valorizarmos esta palavra. É sermos influenciados por ela e que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas sejam verdadeiramente baseadas nesta palavra. E se assim for, então nós seremos verdadeiramente santos. Mas o apóstolo Paulo, para além de chamar a igreja em Éfeso santos, também lhe diz que está aos santos que estão em Éfeso e fiéis. E de facto, irmãos, a fidelidade, não há fidelidade sem santidade. Não tenhamos dúvidas. Sem santidade não há fidelidade. Se eu não for verdadeiramente santo, se eu não estiver verdadeiramente separado deste mundo e totalmente consagrado ao Senhor, então eu não serei verdadeiramente fiel ao Senhor. As duas coisas, elas são inseparáveis. Santidade e fidelidade. Irmãos, se quisermos ser verdadeiramente fiéis ao Senhor, temos que procurar ser cada vez mais santos, mais separados, valorizar cada vez mais a nossa comunhão, a nossa relação com Deus, porque não há outra forma de sermos fiéis, a não ser esta de nos aproximarmos e de estarmos, de facto, cada vez mais em comunhão com o Senhor. E o apóstolo continua e diz,
Versículo 2, a vós, graça e paz. Duas outras coisas que estão, uma não pode haver sem a outra. Não pode haver paz sem graça. Jamais alguém poderá desfrutar da verdadeira paz se não passar pela graça. Graça significa favor imerecido. Significa que Deus me tem tratado e me trata não como eu mereço. Porque a palavra de Deus diz que todos são pecadores. E diz mais, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação. E a questão é, onde é que cada um de nós quer passar a eternidade? Separado de Deus ou com Deus? A escolha é nossa. Deus fez tudo quanto era necessário para passarmos a eternidade com Ele. Enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à cruz do Calvário, para pagar o preço, um preço tremendo. Ali na cruz do Calvário, lembram-se daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento mais terrível para o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque o Pai teve que se ausentar dele. E porquê? Porque os meus pecados estavam caindo. O Senhor Jesus Cristo estava sendo feito pecado. Os nossos pecados estavam caindo sobre Ele. E por isso agora, a única coisa que nós temos que fazer, e que a palavra de Deus nos diz e que o Senhor nos diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Para teres a salvação, basta apenas isto. Crê no Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos nesta mesma carta, no capítulo 2, versículos, diz ele, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém. A salvação é pela graça por meio da fé. Não vem das obras. Não vem de sacrifícios. Não podes fazer absolutamente nada para teres a salvação. A única coisa que precisas de fazer é crer. É fazer a oração. Senhor, eu sei que sou pecador. E como pecador eu sei que mereço ser castigado. Mas eu sei que tu morreste na cruz por mim. Eu te aceito, te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu creio em ti, Senhor. E creio em ti como o meu Salvador. Se fizeres essa oração, sinceramente, verdadeiramente, estás salvo. E sabes o que é que alcanças com isso? Alcanças paz com Deus. Só quando se fala em paz com alguém, agora há paz com alguém, é porque havia inimizade, não é? E o homem está inimizado com Deus. O homem está inimizado com Deus. Em Romanos no capítulo 5, Romanos no capítulo 5 e verso 9, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais, obrigado, Fernando, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, sendo inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus
Nessa altura, quando nós não éramos seus inimigos, Deus amava-nos. Deus nunca deixou de amar o homem. Desde o jardim do Éden, quando o homem decidiu abandonar Deus, Deus nunca abandonou o homem. Sempre o amou. E por isso Ele criou todo este plano para salvar o homem. E portanto, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu passo a ter paz com Deus. E mais ainda, eu passo a ter a paz de Deus em mim. O Senhor Jesus Cristo, aliás, eu acho que é importante ler em Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim, acerca do Senhor Jesus Cristo: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. No Senhor Jesus Cristo, nós encontramos tudo aquilo que precisamos, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Precisas de um conselho? Jesus dá-te um conselho. Precisas de paz? Jesus é paz. E mais, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 14, verso 27, diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Não é a paz do mundo. A paz que nós temos neste mundo é uma paz balofa. Quantos tratados de paz foram assinados e, passado dias, estava tudo em guerra outra vez? Nós estamos em guerra, estávamos em guerra. O homem está em guerra com Deus e está em guerra uns com os outros. A solução para a humanidade não está em ter mais riqueza, em dar melhores condições, em tudo isso. A solução para a humanidade está em Deus. O problema é que os homens não querem nada com Deus. Se têm afastado de Deus e por isso os homens estão cada vez mais distantes uns dos outros, mais de costas voltadas uns para os outros, mais em guerras e em conflitos. Mas a solução para tudo isso chama-se Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Se queres viver em paz, mesmo no mundo em guerra, só precisas de Jesus Cristo. Se queres viver em paz, mesmo no mundo de conflitos, mas eu estou em paz, porque eu estou em paz com Deus. E mais, eu tenho o Deus da paz na minha vida. E por isso, de facto, aquilo que o apóstolo Paulo, quando ele fazia a sua vontade, ele fazia a guerra, o ódio, mas quando ele fazia a vontade de Deus, ele levava a paz, levou o amor, levou a reconciliação. E é isso que se espera de cada um de nós, porque somos, irmãos, somos filhos de Deus. Somos pessoas muito ricas. Porquê? Porque às vezes nós pensamos que a verdadeira riqueza é ter uma fortuna incalculável. Quantos têm fortunas incalculáveis são as pessoas mais infelizes deste mundo. Suicidam-se. Se o dinheiro fosse e a riqueza deste mundo fosse a solução, por que é que isso acontecia? Porque não têm paz, não vivem em paz. A solução está, de facto, em Deus. E nós, pela graça de Deus, somos ricos, porque fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ou não eu, só estas coisas que nós temos estado a falar, podemos ter comunhão com Deus. Deus habita em nós.
termos uma relação pessoal com Deus. Isto é ou não uma riqueza tremenda? Eu li a história de uma senhora nos Estados Unidos que vivia miseravelmente. O seu filho foi-lhe imputado uma perna porque ela não quis pagar um valor da assistência ao filho. Ela própria sofreu as consequências de falta de assistência. Quando ela morreu, descobriram que ela tinha uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Mas viveu miseravelmente. Nós temos uma fortuna incalculável em Deus. Não vivamos miseravelmente. Vivamos verdadeiramente para o Senhor. Nós temos as razões para estar alegres, para estar felizes. A verdadeira felicidade está em Deus. Não está no ter, está no ser. Ser santo, ser filho de Deus, ser salvo, ser um cidadão dos céus. E isso tudo, pela graça de Deus, nós somos. E por isso, irmãos, somos felizes. E tudo isso o devemos à graça de Deus. Sejamos agradecidos e mostremos lá fora que somos filhos de Deus. Não somos uns quaisquer. Somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe.